A imensa torcida vascaína foi pega de surpresa e não esperava por isso. Vazou no calar da madrugada e eu vou trazer informações detalhadas sobre a venda da SAF do Vasco para Marcos Lamáquia. Vamos falar também sobre o conflito entre Renato Portaluppi e Admar Lopes. Todo mundo foi pego de surpresa e eu vou trazer para vocês detalhes dessa informação. Vamos falar também sobre reforços, falando atualizações sobre o volante Wallace do Cruzeiro e muito mais. Salve você antenado aqui no canal, seja bem-vindo, torcedor do Clube Legítimo do Povo. Você, torcedor do Gigante da Colina, acaba de chegar no canal destinado a você. Deixe o seu joinha para dar aquela moral e não esqueça, clique aqui no botãozinho escrito inscreva-se para você fazer parte aqui do canal que foi criado só para você. Tô vendo que você tá aqui, não deixou o like e ainda não se inscreveu aqui embaixo, hein? Corre lá, rapidinho, não custa nada, porque olha só, nesse vídeo vamos trazer detalhes que pegou todo mundo de surpresa acerca da venda da SAF. Últimas movimentações previstas e aparição do presidente Pedrinho para confirmação do caso. Eu vou trazer para vocês tudo isso aqui nesse vídeo e, claro, vamos falar sobre o conflito entre Renato Portaluppi e Admar Lopes. Tá pegando fogo nos bastidores do Vasco e nessas últimas horas ganhou cada vez mais vultos. Vocês vão entender tudo que eu tô falando porque eu vou trazer também sobre o Wallace, volante do Cruzeiro. Obrigado pelo seu like, obrigado por estar com a gente aqui todos os dias. Vamos logo aos assuntos importantes do Vasco aqui no vídeo. Olha só, informação importantíssima sobre a venda da SAF. Pegou a torcida de surpresa e, claro, eu já estou esperando isso há algum tempo. Eu venho em São Januário em alguns momentos, né, principalmente no pós-jogo, costumo chegar em São Januário bem mais cedo, né, antes do jogo, para percorrer alguns caminhos, conversar com algumas pessoas, visualizar algumas coisas. E quando acaba o jogo também, normalmente eu saio de São Januário por volta das 3 da manhã, fazendo o mesmo, conversando com pessoas ligadas à diretoria do Vasco, observando, andando, caminhando, enfim. E venho observando sim, tá? Movimentações de pessoas estranhas em São Januário, pessoas que não estavam lá há tempo que eu frequento São Januário, né? Tô lá em todos os jogos e, claro, em momentos também mais importantes, né? Em algumas situações pontuais aqui, eu estou sempre em São Januário, né? Já são 5 anos seguidos nessa pegada e essas movimentações estranhas já estão me pegando de surpresa. Conversando com algumas pessoas me falaram, a venda da SAF do Vasco está mais próxima que você imagina e eu creio que sim. Muita gente também cobra a presença do presidente Pedrinho vir falar a público com a torcida, vir falar a público com os jornalistas, principalmente sobre alguns assuntos importantes. Primeiro, patrocinador master na camisa do Vasco. Ainda não está definido, estamos no mês 3, mas eu vou falar para você o que eu acho. Falando também sobre outras questões do futebol do clube, situações de investimentos pontuais no CT e organizacionais da Vasco SAF. O Pedrinho tem muita demanda para responder, mas parece que a venda da SAF do Vasco está cada vez mais próxima e a próxima aparição do presidente Pedrinho será para anunciar a venda da SAF vascaína. Isso não é uma informação, é um achismo meu, mas eu tenho quase certeza que vai ser isso. O Pedrinho não está indo atender essa demanda porque a próxima aparição do presidente, na minha opinião e na minha análise e na minha observação, é que será anunciada a venda da SAF do Vasco e, claro, o Pedrinho agradecendo o torcedor e saindo, né, ali dessa fase do futebol do clube, dando adeus ao torcedor dentro do futebol, obviamente, dando espaço ao novo comandante, que será Marcos Lamáquia. As movimentações estão muito intensas e as informações tragas pelos nossos amigos do NT era o seguinte, que as fases estão já na conclusão do contrato definitivo. Já tem a troca do contrato, já estão trocando ali informações, análises para iniciar em breve uma AGE e, claro, reuniões importantes para fechamento desse negócio. Vale ressaltar também que o presidente Pedrinho, que não é uma figura que costuma mentir, é um cara muito verdadeiro, muito sincero, né? Muito aflorado as emoções, com certeza ele não mentiria para a torcida do Vasco em relação à venda da SAF. Ele próprio prometeu para o torcedor
que no mandato dele, nesse mandato, ele venderia a SAF do Vasco. Então ele só está cumprindo ali a sua promessa. E eu acredito muito que ele não mentiria para o torcedor vascaíno. Então, prepare-se. A venda da SAF do Vasco está muito próxima de acontecer e a era Pedrinho no Vasco muito próxima de se encerrar para esse novo recomeço do futebol do Vasco. Você acredita? Corre lá nos comentários, deixa a sua opinião, porque nos próximos dias essa bomba aí deve ferver nos bastidores de São Januário. Olha só, nas últimas horas também detectamos um conflito. Renato Portaluppi e Admar Lopes, um conflito completamente indireto. É óbvio, a relação entre essas duas figuras é muito boa. O próprio Admar Lopes apresentou o técnico Renato Gaúcho para a torcida e para os jornalistas. Eu estive presente e era muito bom o ambiente ali entre os dois, mas existe um conflito indireto em relação ao futebol. Admar Lopes, que trouxe, os seus últimos reforços, o lateral esquerdo Cuiabano, o atacante Spinelli, o centroavante Brenner e, claro, Johan Rojas, entre outros jogadores, parece que estão perdendo espaço no Vasco. É isso mesmo, os reforços que Admar Lopes trouxe para o Cruz Maltino estão ficando para trás e Renato Portaluppi está optando por jogadores mais antigos no elenco do Vasco, dando ali um voto de confiança nesse último coletivo, no sábado, para David, Nuno Moreira, Andrés Gomes, fazendo esse setor um pouco mais à frente do ataque. Então, olha só, conflito. As últimas contratações de Admar Lopes não servem para Renato Portaluppi. Marino Hinestrosa, a opção para o ataque, não foi ali aproveitado como opção inicial. Brenner, a mesma coisa, deu lugar a David. Spinelli também ficou observando o David como centroavante e Johan Rojas, o novo dono da camisa 10, saindo do time e Nuno Moreira assumindo esse meio-campo mais centralizado, mais de transição entre os volantes e os atacantes. Conflito, indireta e muito mais. A gente sabe que a relação entre Admar Lopes e Renato Gaúcho é muito boa e essa divergência vai para dentro de campo. O Vasco não aproveitando os 4 reforços e que foram contratados recentemente por valores milionários na janela. E aí, Admar, será que você errou na mão para Renato Gaúcho ou é apenas escolhas iniciais do treinador? Você vai lá nos comentários e deixe a sua opinião. Olha só, informações importantíssimas sobre o mercado da bola. O nome do volante Wallace, que pertence ali ao Cruzeiro, tem contrato até 2028. Contrato longo com o Cruzeiro, salário muito alto. Foi contratado pelo Cruzeiro com uma bagatela de 8 milhões de euros, junto à Udinese da Itália, ex-clube do Brenner. E claro, com essa contratação, o Wallace não vem sendo muito aproveitado no Cruzeiro pelo técnico Tite, que gosta ali dos medalhões do Lucas Silva. A gente tem ali outros também importantíssimos que vem sendo aproveitado no Cruzeiro. O Wallace vem ficando para trás. O Wallace vem ficando sem jogar. E com isso, o nome do volante que pode se transferir nessa janela doméstica do dia 4 de março até o dia 27 desse mesmo mês, pode estar pintando em outro clube. Mas dirigentes do Cruzeiro desconhecem completamente um possível interesse do Vasco no volante. Volante que é importante ainda, segundo as informações, para o Cruzeiro. O volante que está fazendo seu recondicionamento físico, seu período de adaptação e deve ser aproveitado ali na Toca da Raposa. Vale ressaltar que trata-se de um bom jogador, realmente, jogador com passagem na seleção brasileira. Não é um jogador qualquer, mas também hoje o Vasco não está muito próximo desse atleta para iniciar a sua procura pelo começo de Renato Portaluppi no Vasco. Quero saber a sua opinião, vai lá nos comentários. Lembrando que daqui a pouquinho eu volto com mais informações, com mais conteúdos para você. Não saia daqui, porque tem muito conteúdo ainda nesse domingo. E, obviamente, hoje temos futebol e vamos observar o que vai acontecer nos estaduais, que pode interferir no próximo jogo entre Vasco
e Palmeiras pelo Campeonato Brasileiro. Quinta-feira em São Januário, pouca procura por ingresso, tô ficando preocupado em relação a essa procura por ingresso. Então vamos lá, você torcedor do Rio de Janeiro ou de qualquer lugar do Brasil que pode estar presente em São Januário, vamos lá, vamos fazer essa força para ajudar nessa virada de chave. Conto com a sua ajuda, conto com a sua presença em São Januário, espero você lá, estarei no Caldeirão mais uma vez para essa virada de chave agora com Renato Portaluppi. Um forte abraço, saudações vascaínas.